para você que vai assistir essa aula, né? Pelo YouTube ou pelo IGTV. A gente está aguardando só apenas 2 minutos, são 19 horas e 58 minutos agora. É o tempinho que a gente espera algumas pessoas começarem a entrar. A gente vai dando um alô aí para a turma que está chegando, né? Que vai participar conosco hoje dessa primeira aula, dessa nova série dentro da nossa escola de crescimento. Sejam bem-vindos, vão aí se acomodando, né? É tão interessante, né? Esse mundo digital. O pessoal está lá na casa dela, quem sabe está até aí deitado numa banheira e com o aparelho ligado, participando, numa cama, deitado, num sofá, mas vai ser ministrado agora, essa pessoa vai ser ministrada agora com uma palavra muito importante, tá? E a gente vai dando boas-vindas a todos vocês, pessoas aí de vários locais, né? Da nossa igreja, principalmente, da Igreja do Evangelho Quadrangular Aeroporto, dou as boas-vindas para vocês e vamos iniciar um novo tema hoje. Terminamos Apocalipse e alguns até disseram, pastor, ainda bem que terminou, eu tenho tanto medo desse tema. Não é só você não, tem muita gente que tem medo do tema Apocalipse, tá? Mas Apocalipse ficou para trás, agora é um outro tema, guerra espiritual. Eu não sei se você vai se sentir mais confortável, porque nós vamos tratar de assuntos aí muito relevantes sobre a nossa vida espiritual, muito importantes, principalmente agora, esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo do isolamento social, da reclusão, onde muitas pessoas estão muito tempo juntas. E olha, nós somos insuportáveis, tá? E graças a Deus Ele prepara pessoas para nos suportar, para estar junto conosco. Mas nós às vezes não suportamos nós mesmos. Então, dessa convivência mais intensa, mais tempo junto, tem gerado alguns conflitos. E não sou eu que estou dizendo aqui, a mídia está dizendo isso, as estatísticas, né? As violências dentro do próprio lar, violências contra idosos, entre cônjuges, situações entre pais e filhos, situações aí as mais diversas, inclusive contra as próprias crianças, né? Estão sofrendo desse estresse que os adultos estão passando por causa do isolamento. E olha, nessa briga toda, nesse conflito todo, esses conflitos que estão existindo, deixa eu dizer aqui, sem medo de errar, 99,99, dízima periódica, 99999% são conflitos cuja origem, cujo nascedouro é espiritual. E as pessoas estão guerreando de maneira física, material, sem entender a origem do conflito, que é espiritual. E nós temos armas, nós temos recursos para lidar com esses conflitos. Queridos, eu já vi grandes conflitos na minha vida, que eu consegui encontrar solução apenas usando armas do mundo espiritual, entendendo que aquele conflito tem um fundo espiritual. Pastor, o senhor quer dizer então que uma discussão, que uma briga não vale uma tentativa de diálogo? Com certeza vale. Ainda sou, estou parado agora, mas sou mediador de conflitos. Eu sei que uma pessoa que saiba mediar duas que estão em conflito pode muito ajudar, não tem dúvida. Mas fora essas exceções de conflitos mais leves, fora essas exceções, principalmente dentro de casa, gente, dentro do lar, existem pessoas que estão guerreando, usando argumentos, usando a força do intelecto, muitas vezes a força física, a força de coerção por pressão psicológica, com pressão psicológica, e estão, ao invés de solucionar esses conflitos, ao invés de terminar a guerra, estão produzindo ainda mais conflito dentro do próprio lar, tá? Nós vamos trabalhar sobre guerra espiritual.
Nós vamos caminhar nessas 4 aulas aí sobre guerra espiritual. E uma coisa que eu quero deixar bem claro para você. Isso não tem nada a ver com salvação, tá? Assim como também, muitos estudos aí, dentro da palavra, aprofundamentos de alguns temas, não tem a ver com salvação. Você não vai ser menos salvo ou mais salvo, porque você entende mais ou porque você usa as armas da guerra correto, que você entende todo o contexto, você entende a autoridade de Deus que está sobre você, você entende as armas que Deus colocou à tua disposição, você entende a estratégia. Não é porque você entende isso que você vai ser mais salvo ou menos salvo. Você é salvo, ponto final. Quem te salvou? Cristo Jesus, com o sacrifício dele na cruz do Calvário. E não são essas estratégias, eu quero deixar isso bem claro para você. Você conhecer ou não isso, só vai te ajudar a passar pela guerra de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais sã, com menos consequências. Outra coisa que eu quero deixar bem claro para você. Quer você aceite ou não, quer você entenda ou não, você está inserido numa guerra. Não foi eu quem disse, Jesus disse isso por diversas ocasiões. A história do povo de Deus, desde o Velho Testamento, nos mostra isso. O povo vivia inserido em guerra. Então nós estamos vivendo em guerra espiritualmente. Nós estamos inseridos dentro de um campo de batalha. Passamos batalha após batalha. Alguns entendem isso. E usa, então, por entender, as armas. Armas de ataque, armas de defesa. Usa a autoridade que está derramada, outorgada a ele. Usa isso tudo e consegue vitórias em batalhas que está enfrentando. Outros não. Outros entra batalha e sai batalha, entra ruim e sai pior. Deixa de ser crente? Alguns até acabam desviando por causa disso, por não entender essa guerra. Então, entenda. Você compreender que existe, ou aceitar que existe guerra espiritual, não vai fazer diferença. Ela vai continuar existindo. E você vai continuar dentro dela. Qual é o melhor então, pastor? Melhor é você se preparar. Então eu vou viver assim como uma pessoa com a mente na estratosfera o tempo todo e vendo guerra em tudo. Não é isso. É entender que as batalhas que você está enfrentando, você pode vencê-las. Estava conversando hoje com uma pessoa, ela tem uma filha adolescente, e essa filha adolescente olhou para ela e disse: se você continuar falando assim comigo, se você fizer isso, eu vou chamar a polícia. Não mora aqui no Brasil, tá? Eu vou chamar a polícia para você. Eu vou chamar a social worker, eu vou chamar as pessoas que cuidam disso. E você vai ser prejudicada, uma menina. Mas ela estava guerreando, está guerreando assim, carne com carne, no mesmo nível. E nós não podemos entrar por esse caminho. E é isso que eu quero ensinar para você, tá? Em primeiro lugar, você tem que entender qual é a autoridade que está sobre você. Qual é a sua patente? Quando a gente fala de patente, a gente fala assim, que tipo de autoridade que eu tenho nessa guerra? Por quê? Porque isso é imprescindível. Se você não sabe a autoridade que você tem, como é que você vai guerrear? Se você não sabe que tipo de arma que você tem, como é que você vai guerrear? Se você não conhece o inimigo, como é que você vai guerrear? Se você não conhece o campo de batalha, como é que você vai guerrear? Então a primeira coisa que você precisa entender é a respeito e tomar posse também, não tomar conhecimento apenas, mas tomar posse do poder e da autoridade que já foi outorgada, delegada a você, que te deu uma patente, que te credenciou para o exercício de uma determinada autoridade. Veja, a gente precisa entender então a fonte dessa autoridade. Por quê? Porque, quem foi que te mandou? Quem me mandou aqui foi o Zé Fulano. Mas quem é Zé Fulano? Rapaz, você está fazendo aqui por quê? Rapaz, vai embora. Zé Fulano ninguém conhece. Então não adianta ter uma autoridade de alguém que não tem autoridade para delegar, para outorgar. Então você precisa saber, em primeiro lugar, quem é que te deu essa autoridade, tá?
Quem é que te deu essa autoridade? Quando a gente vai lá para o comecinho de toda a criação, a gente vai começar a conhecer um pouco deste que te deu essa autoridade. Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 5, na criação de todas essas coisas. Bom, lá está escrito assim no hebraico, Bereshit bara Elohim, ou seja, aquele que existia antes de tudo existir, aquele que existiu sem que alguém o tenha criado, é este que estava lá. Aquele que deu origem a todas as coisas. Antes de tudo existir, existia Deus. Deus existia antes de qualquer coisa existir. Às vezes, né, as pessoas perguntam assim, né? Se Deus existiu, criou tudo, quem foi que criou Deus? Essa pergunta, filosoficamente, ela é inaceitável, né? Por quê? Porque, filosoficamente, o conceito de Deus é um ser não criado. Se alguém criou Deus, aquele que o criou passa a ser Deus. Então, Deus, pela palavra, pela Bíblia Sagrada, é aquele que sempre existiu, antes de tudo existir. Difícil de entender. Eu sei disso. Eu sei que é difícil de entender para todos nós. Nossa mente é finita, nossa mente, ela não cabe essa verdade. Não dá para a gente abstrair de uma profundidade, de uma grandeza dessa. Mas este é o Deus que mandou o seu Filho único, Jesus Cristo, porque amou a você, amou a mim, e outorgou a ele uma autoridade para que ele outorgasse a nós a autoridade. Então, a fonte desse poder, a origem dela, nada mais, nada menos, é daquele que criou todas as coisas antes de qualquer coisa existir. Aí merecia um glória a Deus, um aleluia, tá? É este que outorgou a nós. Lá em Salmos capítulo 19, versículos de 1 a 4, o salmista diz assim, Davi, né? Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento, ou seja, tudo que está lá em cima, o que nós chamávamos de universo, e agora estamos chamando de multiverso, porque já se tem uma desconfiança, né, bem palpável, com provas boas, de que não existe apenas um universo, mas muitos universos, e não apenas um universo. O firmamento proclama a obra das tuas mãos. Tudo o que existe, o que a gente pode alcançar com os olhos, o que pode não alcançar com os olhos, tem o DNA de Deus, a assinatura de Deus. Então, é este que disse através do Filho, que nós temos a autoridade para exercer sobre a criação. Quando Deus criou todas as coisas, cada vez que ele criava algo, ele dizia assim que era bom o que ele tinha criado. E ele criou todas as coisas apenas com a sua palavra, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Mas olha, presta atenção, quando ele foi criar eu e você, o homem, ele parou tudo e usou um verbo ali que dá a ideia do verbo de fazer poesia, poetizar, se nós tivéssemos esse verbo. E o verbo que aparece traduzido ali para a gente é façamos. Vamos fazer juntos. A Trindade se uniu para criar o homem. E de forma poética, Deus cria o homem. Agora, está sentado? Veja bem. Diz que Deus criou o homem e o colocou como o mordomo, o majordomo, o maior da casa. Como aquele que é o maior da casa, o administrador de toda a criação. E aparecem textos na palavra sagrada que Deus fez do homem a coroa da criação, o suprassumo. Ah, pastor, só está querendo, você se acha muito, né? Então, só está querendo dizer que nós, homens, somos mais importantes do que toda a criação. Nós somos a parcela mais importante de tudo que Deus criou. E nos colocou como administradores. A primeira função de Adão era dar nome para os bichos. Era administrar ali. Parece que Adão tinha uma tendência para a parte de animais, né?
E parece que Eva cuidava um pouco mais da parte da botânica, estou chutando aqui, tá? Porque ela se interessou tanto pelo fruto. Mas veja, Deus nos criou inicialmente para tomar conta de tudo. Essa autoridade que sempre esteve sobre o homem, que foi perdida por causa do pecado, mas que através de Jesus ela é restaurada paulatinamente. E tudo será restaurado lá no fim de todas as coisas, no estado eterno de todas as coisas. Vai ser restaurado o estado inicial do homem. Mas é essa autoridade, é este que colocou a sua assinatura em toda a criação. É este que mandou o Filho, preste bem atenção nessa ordem de autoridade. Mandou o Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário, para nos restaurar a posição anterior à da queda, do pecado, e que recebeu toda a autoridade e que delegou a nós toda a autoridade. Quando uma pessoa exerce uma autoridade aqui, eu não sei quantos sabem, mas eu sou policial civil, ainda sou, não me aposentei, ainda sou, e estou prestes aí a progredir para a última posição, né, dentro da carreira de policial civil aqui no estado de Sergipe. Mas eu estou ligado a uma cadeia de autoridade dentro do estado, do governo do estado. O governo do estado está ligado a uma cadeia de autoridade do governo federal. Então nós temos o executivo no federal, que seria da onde emana o poder. Este poder é delegado ao estado. Então existem as polícias estaduais, e eu, como estou lá nessa cadeia de autoridade, tenho uma patente, um exercício. Então quando eu na ativa lá, né, eu dava uma ordem, dava um comando, eu tinha um distintivo e tinha uma arma. É verdade que muitos só respeitavam a arma, nem olhavam para o distintivo, mas tudo bem. Mas quando eu fazia aquilo, eu fazia com o seguinte sentimento: atrás de mim tem uma autoridade estadual, que atrás dessa autoridade estadual tem uma autoridade federal. Essa é uma cadeia de comandos, de patente, de exercício de autoridade. Quando nós exercemos autoridade, nós exercemos no mundo espiritual, nós exercemos porque foi delegada a nós uma autoridade que veio do governo federal, do Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, tá? Então veja, Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36, Paulo, terminando ali um texto maravilhoso, ele faz uma exclamação, uma explosão de adoração. Ele diz: ó profundidade de riqueza de sabedoria. E aí ele termina assim: porque dele, porque por ele e porque para ele são todas as coisas. Tudo veio de Deus, tudo é mantido por Deus e tudo volta para Deus. É esta autoridade que está em nossas vidas. Bom, então nós temos a autoridade de Deus Pai. Agora vamos para Jesus, tá? Porque quando nós reconhecemos o nosso pecado e nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, Senhor e Salvador, nós estabelecemos uma comunhão com Ele, com Jesus Cristo, tá? Bem, então vamos pensar um pouco em Jesus, que nessa cadeia de comando, entre aspas, está debaixo da autoridade do Pai. O Pai delegou ao Filho e o Filho delegou a nós. Veja bem, Mateus capítulo 28, versículo 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando foi isso, pastor? Isso foi depois da ressurreição. Então, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Jesus Cristo ficou 3 dias sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Depois desse terceiro dia, ele passa a ter encontro com os discípulos, com os apóstolos. E nesses encontros, em um desses encontros, ele faz essa afirmação. Ele está dizendo: olha, não existe um outro poder fora de mim. Todo o poder me foi dado. Todo o poder é me dado. E disse: aonde? No céu e na terra. Sobrou mais algum lugar? Pergunto para você que é muito inteligente. Sobrou qualquer outro lugar para ter exercício de poder que não esteja debaixo da autoridade de Jesus? Não sobrou. Vamos um pouquinho mais. Efésios capítulo 1, versículos 28, perdão, Efésios 1, versículos 19 a 23. Diz assim, ó: e qual eu peço que você preste atenção nas palavras que tem aqui, que dão ênfase em poder e autoridade. Veja, eu contei aqui, deu 6, pelo menos no grego tem 6 palavras de um versículo falando sobre autoridade e poder. E qual a sobreexcelente, a questão de
a sobreexcelência está num superlativo, algo que é extremo, algo que é grande. A sobreexcelente grandeza, dínamos, do seu poder, dínamos outra vez, sobre nós. Qual é a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós? Os que cremos. Se você crê, dá um high five aí, ó. Eu creio. Então, é sobre mim, sobre nós, os que cremos, segundo a operação, novamente, palavra que dá ideia de poder, da força, palavra que dá ideia de poder, do seu poder. Verso 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. 21, acima de todo principado. E aqui Paulo vai descrevendo uma hierarquia do mundo espiritual. Principado, poder, potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou, colocou rédeas, todas as coisas a seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Igreja é corpo. Cristo é o cabeça da igreja, a plenitude daquele que cumpre tudo em nós. Ou seja, meu querido, minha querida, Deus está nos revelando aqui através de Paulo, inspirado aqui do Espírito Santo, revelando que Jesus Cristo, ele é nada mais, nada menos aquele que contém em si mesmo todo o poder. Não sobra poder em lugar nenhum mais. Todo o poder está submisso, subalterno ao poder de Jesus Cristo. Veja aqui que João, capítulo 1, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João, capítulo 1, versículos de 1 a 5. No princípio era o Logos, o Verbo. Os testemunhos de Jeová tentam torcer esse texto aqui. Diz assim, no princípio era um verbo, era um Logos. Não é artigo indefinido, é artigo definido, é o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Jesus Cristo. Deus, através da palavra, criou todas as coisas. Agora veja bem, ele estava no princípio com Deus. Veja, sobre Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele, através dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Entenda, meu querido. Deus Pai, Deus Criador de todas as coisas, detentor de toda a autoridade que criou todas as coisas, ele manda Jesus. Jesus vem à terra e morre por mim e por você na cruz do Calvário, para que você pudesse ter vida novamente, para que você pudesse também vencer a morte. Quando Cristo vence a morte, nos deixando o exemplo que é possível nós vencermos a morte, ele então faz a seguinte declaração: queridos, todo o poder está nas minhas mãos. Todo o poder, no céu, na terra, todo o poder. E ele continua: e eu vou estar com vocês. Eu vou ser o respaldo da autoridade sobre vocês para todos sempre. Para todos sempre. Não importa onde vocês estejam indo, não importa aonde vocês estejam pregando, não importa aonde vocês estejam vivendo, eu vou ser essa cobertura de autoridade sobre vocês. Me lembro um vídeo que fizeram uma montagem, mas o vídeo foi verdadeiro. Um ursinho fugindo de um felino, desesperadamente, gritava pela mãe, e o ursinho corria para um lado, e aquele felino tentando pegar, e por fim, aquele ursinho estava assim num pedaço de madeira, já caiu na água, e não tinha mais solução para ele. Se levou até uma patada daquele felino, ele iria ser devorado por aquele felino. E o ursinho deu um grito de desespero. E de repente, aquele felino parou tudo. E lá no fundo estava aquela ursa enorme, em pé, gritando: sai de perto do meu filho!
E o ursinho então percebeu que não tinha outra solução, aquele felino percebeu que não tinha outra coisa a não ser, bater em retirada. Assim é o Senhor conosco. Assim é o Senhor. Eu não entendo crente que tem medo de demônio. Crente que tem medo de enfrentar uma situação que às vezes exige o exercício da autoridade. Pastor, porque eu acho que a minha vida não sei o quê. Nós vamos compreender isso, a questão da vida com o Senhor. A gente vai entender durante esse curso, tá, gente? Às vezes a gente não está com a vida ali 100%. Aliás, a gente nunca está com a vida 100%. Sempre vai ter alguma coisa que o demônio vai querer falar. É certo, a gente vai estudar sobre isso aqui, os cuidados que precisamos ter, sem dúvida. Precisamos ter os cuidados necessários, tá? Mas você precisa entender que essa autoridade que foi delegada a nós, foi delegada por Deus, nosso Criador de todas as coisas, entregue a Jesus e delegada a nós. Por fim, para a gente terminar essa parte da nossa patente, da nossa autoridade. Com qual autoridade você tem feito a obra do Senhor? Com qual autoridade você tem feito a obra do Senhor? A autoridade dos meus conhecimentos, a autoridade dos meus cursos, a autoridade... Ei, querido, precisa ser essa autoridade inimaginável, imensurável, que é a autoridade de Deus, o Criador de todas as coisas. Por fim, como isso se manifesta em nós? Efésios capítulo 2, versos 4 a 6. Veja, acompanha aí, por favor. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, dá uma glória a Deus aí, vai, para dar um arrepio em quem está perto de você. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Veja, juntamente com Cristo. Aí vem, pela graça sois salvos. Agora veja o finalzinho desse versículo. E nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ei, onde é que Cristo está assentado após a ressurreição? À direita do Pai. Onde é que Cristo está? Está acima, não abaixo e nem no mesmo nível. A gente acabou de ler lá, agora há pouco, a gente leu lá em Efésios, capítulo 1, versículo 19 a 23, a gente leu que Cristo está assentado nos lugares celestiais. E que Cristo está acima de todo o poder, toda a potestade, todo o principado, todo o poder, todo o domínio, todo o nome que se nomeia. Então veja, quando nós entregamos nossa vida para Jesus Cristo e o reconhecemos como Senhor e Salvador, nós somos ressuscitados com Cristo. A morte não opera mais em nós. Somos vivificados. A morte não domina mais. E somos transportados espiritualmente como autoridade, na nossa autoridade espiritual, para as regiões celestiais, aonde está aqui, relato da palavra do Senhor. Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar. A palavra assentar dá a ideia de criar uma base sólida. É como se faz um assentamento de para se criar uma coluna e faz lá uma sapata. Essa ideia, assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, estamos aqui nessa terra. Estamos vivendo aqui nessa terra. Mas espiritualmente, nós estamos assentados com Cristo para exercer essa autoridade. Queridos, quando a gente compreende a dimensão disso, quando a gente assimila essa verdade, não tem por que temer demônio, não tem por que temer nada, porque nós temos autoridade para dar ordem no mundo espiritual. Essa autoridade é que foi delegada a nós. Lucas, ainda mais para você, tá? Capítulo 10, versículos 18 a 20. Depois você vai falar assim para quem não assistiu: menina, você perdeu. Você perdeu a aula. Lucas, capítulo 10, versículo 18 a 20. Ele respondeu, veja: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Agora ele vem e diz, Jesus: mas eu dei a vocês a
autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões. Cobras e escorpiões aqui é uma figura de linguagem que a ideia de poderes malignos, de castas, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhe fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. A minha alegria é quando eu exerço autoridade e repreendo em nome de Jesus e digo ao demônio, sai, e ele tem que sair, ou que percebo que naquele momento existe uma força demoníaca que precisa ser trabalhada dentro de uma estratégia de jejum e oração. Você vai aprender isso aí. Eu não me alegro porque eu percebo que o Senhor me dá autoridade para aquilo. Eu me alegro porque o Senhor um dia me salvou. E eu poderia ser aquela pessoa que está ali submetida àquela prisão, àquela algema, aquela corrente que Satanás está prendendo. Então eu me alegro porque o meu nome está escrito nos céus. Porque eu fui salvo pelo sangue de Cristo Jesus. Mas eu sei que essa autoridade está sobre mim. Pastor, o senhor está dizendo então que se eu ver uma cobra eu posso pegar? Escute. A palavra do Senhor nos ensina também para nós não tentarmos o Senhor, nosso Deus. Não é porque nós temos essa autoridade, se por acaso aconteceu com Paulo, por exemplo, na ilha de Malta, depois de um naufrágio, ele chega naquela ilha e começa a pegar gravetos, mexer no fogo para acender, e uma víbora mortífera, altamente com toxinas poderosas, mordem a mão de Paulo. E ele não morre. Aquilo serve de testemunho para ele poder pregar a palavra. Sadhu Sandanskin, o apóstolo dos pés sangrentos, o indiano que se tornou um grande evangelista no Himalaia, quando ele tinha 15, 16 anos de idade, ele saiu de casa porque se tornou cristão e saiu do lar, ele foi expulso do seu lar e a sua mãe fez um lanche, o lanche tinha veneno, porque no pensamento do hindu é melhor um filho morto do que um filho vivo convertido a uma outra religião. E ele comeu, ele adormeceu debaixo de uma árvore, mas ele não morreu. Comeu, não morreu, mas não fez intencionalmente, não fez para testar a Deus. Então, veja, essa autoridade que está sobre nós. João capítulo 14, para fechar aqui. João capítulo 14, verso 12. Os discípulos estavam impressionados com os milagres que Jesus estava fazendo, com a sequência de grandes milagres. Aí Jesus vem e diz assim, que nós faríamos então sinais, milagres ainda maiores do que aqueles que ele fez. Então, se ele expulsou demônio, se ele repreendeu demônios, se ele curou enfermos, a ideia que está presente é porque o prazo que nós temos para exercer o nosso ministério é bem maior. Jesus teve ali, dos 12 anos aos 30 anos, vamos colocar aí 18 anos. Nós temos, eu mesmo já tenho mais de 30 anos que eu prego, mais de 30 anos. Tem uns 40 anos que eu prego a palavra. Então eu tenho mais tempo. Então, de certa forma, nós temos mais tempos para podermos observar e fazer a obra do Senhor. Mas essa autoridade que está sobre mim, sobre você, qual é a sua patente, meu querido, minha querida? Qual é a sua patente? Sua patente vem dentro de uma escala de autoridade, cujo topo, o governo federal, o criador de todas as coisas, só isso aí. O criador de todas as coisas, que criou céus e terra e que sempre existiu, que delegou a autoridade ao Filho e que pessoalmente delegou a nós, servos, discípulos de Jesus Cristo, essa autoridade que está sobre nós. Demônio nenhum pode questionar isso dentro da sua casa. Se você dá ordem dentro da sua casa, dessa porta para dentro, não entra. Gente, não vai entrar. Já tive pessoas em situações que não queriam entrar dentro da minha casa. E depois ela revelou o seguinte: pastor, quando eu ia entrar na sua casa,
o meu guia dizia: não entra aí porque aí eu não posso entrar. Não entra aí porque aí eu não posso entrar e você não está autorizado a entrar. Se eu não posso entrar, você também não pode. Nós temos essa autoridade. Nós temos a autoridade para, no nome do Senhor, colocar anjos, pedir a Deus para colocar anjos ao redor de pessoas. Nós temos essa autoridade. Tudo isso eu quero ensinar para você. Quero te dizer que o que eu vou te ensinar tem a parte teórica, mas tem uma parte prática que faz parte da minha experiência com Cristo Jesus, que faz parte do exercício de uma autoridade que, se você puder vir aqui na minha casa, entre 3 a 4 horas da manhã, você vai me ver orando, exercendo essa autoridade que eu vou ensinar para você. Pare de brigar, pare de argumentar, pare de discutir. Comece a ouvir mais as pessoas e comece a pedir a Deus para te dar discernimento. Quais são os espíritos que estão engedrados naquela situação? Peça a Deus discernimento. Às vezes as pessoas, eu quero dom de línguas, eu quero dom de línguas, eu quero dom de línguas. Tá bom, benção. Eu oro o Senhor em línguas às vezes. Peça discernimento, meu querido. Peça discernimento para você entender quais espíritos estão atrás das palavras, atrás das intenções, atrás das pessoas, quais motivações existem ali. Eu vou estar brigando com todo mundo. Não, você não vai estar, você vai estar orando, guerreando a forma certa, com a estratégia certa, tá certo? Essa é a nossa primeira aula sobre guerra espiritual. Se você perdeu, não tem problema. A gente vai colocar essa aula no IGTV e vai colocar essa aula também lá no meu canal do YouTube. Aliás, peço para você, eu preciso de 1000 pessoas inscritas. Ainda a gente está em um processo, falta muito. Me ajude a alcançar essas 1000 pessoas. Para que essa pessoa? É só para ficar aparecendo lá 1000 inscritos? Não. Deixa eu te explicar. Se a gente não tem 1000 inscritos e a gente quer fazer live pelo YouTube, pastor, qual a diferença de fazer a live do YouTube e a live do Instagram? Grande diferença. Porque o YouTube você manda o link para a pessoa. O Instagram, a pessoa tem que entrar, a pessoa tem que conhecer, a pessoa tem que adicionar. Tem pessoas que sabem melhor do que eu a respeito das dificuldades entre uma live do Instagram e uma live do YouTube. Mas de qualquer forma, pelo YouTube a pessoa pode assistir até pela televisão, em qualquer lugar. Ela não tem que ter o aplicativo do Instagram, como requer, né, no telefone, e assistir. Ela pode assistir em qualquer lugar. Então não tem dúvida que é uma ferramenta melhor. E se eu não tenho 1000 inscritos, então precisa se pagar. Tem uma forma de fazer, tá? Mas eu creio que não é por aí. Então me abençoe para que eu possa abençoar muitas outras vidas. Esse estudo vai estar dentro de um outro bloco. Nós temos lá Apocalipse passo a passo, temos profetas na live e agora vamos ter guerra espiritual. Conto com você. Para a próxima quinta-feira, nós estudamos aqui a nossa o segundo tema, tá? Para a gente se aprofundar um pouco mais, tá certo? Se você quiser perguntar alguma coisa, manda a pergunta. Né? Hoje mesmo alguém já perguntou alguma coisa antes de começar, já começaram a perguntar. Eu sei que tem gente aí dos Estados Unidos. Oi, gente. Eu sei que tem gente do Rio de Janeiro que está conosco aqui nessa live. Muita gente do aeroporto. Queridos, que eu estou com saudade de adorar a Deus junto com vocês, mesmo sem poder abraçar, mas poder adorar junto com vocês no mesmo espaço. Estou com muita saudade disso. Tem muita gente aí, tem pessoas aqui da Farolândia, pessoas amigas, pessoas amadas, tá? Um beijo para todos vocês e até a próxima quinta-feira. Vamos fazer um selfie para você mandar depois para mim, tá? Isso. Sorriso de chinês aí. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.